Bom, boa tarde, obrigado a todos por participar. Eu sei que a gente está vivendo um período, tem uma palavrinha que eu uso para esse período que é infoxicação, que é uma mistura de informação com intoxicação. Então, nessa chuva de lives e webinars e eventos, é um pouco difícil da gente escolher para onde é que a gente vai. Então, obrigado pelo prestígio que vocês estão me dando, obrigado mesmo. E vou tentar aqui dividir nos próximos 45 minutos um pouco da jornada que eu tive como intraempreendedora. Vamos falar um pouco de contexto, um pouco de inovação, de novos negócios, transformação digital e também de uma mentalidade de intraempreendedorismo, que é uma mentalidade que é muito comum no mundo empreendedor. Como é que a gente traz essa mentalidade para dentro das empresas, né? E quem trabalha em empresa ou presta serviço para a empresa, eu acredito que sente quando entra numa empresa tem um pouco de um pântano. Aí tem relações de poder, tem uma série de relações que requerem mais habilidades aí, experiência. Então esse é o objetivo. Deixa eu andar aqui. Aqui é um pouco, na verdade isso aqui é minha ficha corrida de uma forma bem visual. Aqui na parte de cima a minha formação de educação, então PUC, GV, fiz 2 programas de educação estendida em Stanford, em Miami, também em Hyper Island, que para quem não conhece é uma escola de digital, de transformação digital, e embaixo aí tem o percurso da minha carreira, que ela está dividida entre serviços financeiros, GM e Ford, depois DirecTV, entretenimento, depois bens de consumo com Diageo. Eu fui professor na Fundação Dom Cabral no MBA de Gestão Empresarial durante 3 anos, isso foi entre Diageo e Nestlé. Eu fui presidente do Comitê de Mídia da Associação Brasileira dos Anunciantes, do board do IAB, aí, que é o Interactive Advertising Bureau, que é a associação de internet. Fiz também como consultor toda a estratégia de marketing e comunicação do estado da Bahia, na verdade da Bahia de Todos os Santos, então foi uma experiência muito interessante. Eu vou falar um pouco sobre isso quando eu falar de lateralidade. Sou palestrante profissional, formado pela Módulo Lab. Quem tiver interesse em se formar palestrante, indico, super procurem, porque eles têm um curso de formação de palestrantes incrível. Fui para a HBO, onde foi a minha última jornada profissional, né, numa empresa, e agora, mais recentemente, eu fundei a minha consultoria, que chama New Way, que é focada em transformação digital, entre empreendedorismo e transformação digital, e sou associado também da Amelie, que é uma consultoria que faz transformação das organizações por propósito. Então, esse sou eu. Opa, deixa eu caminhar aqui. Aí. Eu queria, no começo desse papo, é um slide que eu sempre usei em qualquer palestra ou qualquer aula minha, eu acho ele muito importante. Eu acredito 200% nessa frase, que na verdade não tem uma interrogação, tem uma exclamação. Não existem verdades absolutas. Então tira essa interrogação, uma exclamação. Por que não existem verdades absolutas? Porque a gente vive num mundo extremamente líquido, dinâmico, muito ágil, muito rápido. Então qualquer pessoa que declara hoje que sabe tudo, ela está enganada, porque é absolutamente, na minha opinião, impossível. E, de novo, isso não é uma verdade absoluta, é meu aprendizado, a minha crença. Eu acho absolutamente impossível para alguma pessoa, algum ser humano, reter todas as informações que nos são dadas e que estão disponíveis. Logo, declarar que essa é uma verdade absoluta, eu acho um erro. A gente sai daquele mundo de eu sei tudo para o mundo onde eu preciso perguntar. Então, esse é o mundo de o que eu vou falar aqui nesses próximos 45 minutos, depois a gente vai conversar, debater. A ideia é eu colocar a minha crença, as minhas verdades, entre aspas, ou o que eu aprendi. Tá? E não quer dizer, não tome nada como verdade absoluta, é simplesmente o meu ponto de vista em cima do que eu vivi e aprendi. Vamos começar um pouco, eu sempre gosto de começar qualquer palestra, qualquer aula, webinar, olhando um pouco o contexto macro, porque a gente tende muito a olhar o contexto micro, o contexto em nossa volta. E aqui a minha provocação, vamos fazer um olhar
de várias eras, porque eu acredito que a gente está no limiar de uma nova era. E aqui, o que define essas eras, que eu vou contar para vocês, é uma equação de valor. O que é valor em cada uma dessas eras? Então, vamos começar na era do espaço. A era do espaço não é o espaço lá de cima, mas o espaço de baixo. É a era industrial, onde ocorreu a revolução industrial, onde tudo era baseado em conquista, foi o fomento da indústria. Aqui surge a Primeira Guerra Mundial, onde o valor se dava por eu tenho, você não tem. Então, muito pela conquista, né? A matéria-prima, bens muito básicos. Então, essa foi a primeira era. A era seguinte foi a era do tempo. Então, aqui a gente já navegou aqui para os anos 60, e aqui a gente está na era do tempo, onde o valor era dado pela produtividade. Então, a gente sai de uma era industrial e entra numa era de serviços. Aqui começa a publicidade como a gente conhece. Por quê? Porque na primeira era, que era do espaço, a gente tinha todas as matérias-primas, né, os produtos. Na era do tempo, eu preciso começar a vender esses produtos, eu preciso começar a me diferenciar. Então, aqui surgem as marcas. Nessa época, uma curiosidade, foi essa época que surgiram todos os eletrodomésticos. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido a frase tempo é dinheiro. Essa frase surgiu nessa época. E todos os eletrodomésticos que a gente conhece foram inventados nessa época. Liquidificador, aspirador de pó, batedeira, absolutamente tudo, micro-ondas. Por quê? Porque tempo era dinheiro, então eu precisava otimizar tempo. Então, os eletrodomésticos surgiram aqui. Então, a era do tempo é qualificada por produtividade, é a era de serviços. Muito bem. Vamos para a próxima era, que é a era que eu acredito que a gente está no final dela, que é a era que eu vou chamar da era da atenção. Essa era, ela é muito significada de onde é que vem o valor nessa era. O valor vem da informação e do conhecimento. Então, nessa era é onde começa a surgir o marketing digital também. Então, por que está esse cara com a orelha assim? Porque a gente sai de uma era do tempo, onde eu tinha poucos veículos de comunicação, era basicamente televisão, rádio, jornal, para uma era de muita expansão, de vários canais, de muita informação. Então a gente sai de uma era de escassez, nós já vamos falar sobre isso daqui a pouco, para uma era de abundância, muita informação. Aqui nessa era é onde surgem os trabalhadores de especialidade. Então, para a gente fazer uma reflexão. Então, aqui surgem os famosos áreas de digital, áreas de PR, áreas de CR, de Corporate Relations, né, de Press Relations, áreas de Customer, as áreas mais de especialidade. As áreas de especialidade surgem nessa época, porque fica tudo tão complexo que começa a se fragmentar, se verticalizar um pouco mais o trabalho. Então, o valor sai disso, de eu preciso... Qual que é o valor dessa época? É quanto mais gente eu consigo impactar. Então, se eu sou uma marca, se eu sou uma empresa, quanto mais gente eu conseguir atingir, mais valor eu extraio. Essa é a era que a gente ainda está vivendo. E aonde eu acho que a gente tá indo? A gente está entrando, e para mim o coronavírus, esse túnel que a gente está atravessando agora, simplesmente foi um acelerador, porque isso já estava acontecendo. Só que a gente acelerou de uma forma exponencial nessa jornada. A gente já estava no limiar da era da atenção para a era do contexto. E o que significa a era do contexto? Significa um trabalhador ou uma busca mais pelo lado humano. Significa, por que vocês acham que os coworkings começaram a explodir? Aqui a gente sai daquele trabalhador de conhecimento para um trabalhador de propósito. Então eu quero entender o que essa empresa faz, porque tem que conectar com o que eu faço. Eu quero emprestar o meu talento para algum lugar que valorize esse talento. Então aqui os coworkings, eu vou começar a trabalhar mais em colaboração. Então uma era que ela e tem essas três pessoas porque ela é caracterizada por três pontos basicamente: por simplicidade, por personalização e por contexto. Explico. Quando a gente fala em simplicidade, vamos começar a refletir um pouco das nossas vidas. Cada vez nós buscamos coisas mais fáceis, simples e menos complexas. Se eu vou pedir, por exemplo, comida no iFood, tem que ser uma coisa absolutamente simples.
tem que ser poucos cliques, senão aquilo já me enche, eu saio, eu descarto. Então, todo tipo de serviço, todo tipo de produto tem que ser muito simples de ser consumido, muito simples de ser usado. A gente entra numa era de serviços e de simplicidade. O outro ponto é de personalização. Eu não quero mais ser considerado como parte da manada. Eu quero que determinada marca, empresa, serviço me reconheçam como eu sou, o meu valor. Então, se eu tenho 40 e tantos anos, sou gaúcho, sou casado, tenho filho, eu quero que as pessoas, ou as marcas ou serviços reconheçam isso e não me atinjam, não me persigam por coisas que não têm nenhum valor. É só vocês repararem, cada vez mais que marcas ou serviços começam a atrair ou chegar até vocês com uma mentalidade da era da atenção, que é ficar martelando, ficar enchendo, cada vez mais vocês vão deixar de lado. E quanto mais as marcas entrarem de uma forma simples, de uma forma personalizada, de uma forma contextual, mais valor vocês vão dar. Outro exemplo falando de contexto. Vamos pensar em Amazon e Netflix. Por que nós gostamos do Netflix? Porque ele não é uma programação linear. Eu entro lá dentro, eu tenho uma biblioteca de conteúdo e eu começo a consumir aquilo que me interessa. E baseado naquilo que me interessa, o algoritmo vai me trazendo outras sugestões. A Amazon é a mesma coisa. Então, um exemplo que eu gosto muito de dar na Amazon, a Amazon ela começa a ver, não sei se vocês já repararam, quem usa Amazon, quem não usa, legal entrar e começar a entender, o algoritmo dela é tão bom que você começa a comprar e ele começa a te sugerir coisas dentro das mesmas categorias ou daqueles comportamentos de compra que você tem. Então, o que ele está fazendo? O que a Amazon está fazendo? Está entendendo o meu contexto. Qual que é a minha necessidade? Se eu estou reformando a casa, ele está me oferecendo coisas que têm a ver com a reforma da casa, não coisas a ver com férias, por exemplo. Então, essas são as três chaves na era do contexto. E daí que as empresas, marcas e serviços vão extrair valor. Vamos falar um pouco de escassez e abundância. E aqui eu acho que é um conceito que se fala pouco, mas eu acho um conceito bastante relevante. Quem nasceu antes de 1990, acredito que a maioria, se não todos que estão assistindo, a gente nasceu numa época de escassez. O que significa uma época de escassez? Tudo, eu não tinha acesso a tudo. Exemplo, eu precisava entender alguma coisa, então eu ia até o professor, eu ia até um livro, eu ia até uma universidade, eu tinha, eu não tinha acesso a todas as coisas, então eu dava um valor muito maior às coisas que eu conseguia. O que é uma era de abundância? É a era que a gente está vivendo hoje. Então, por exemplo, vou dar um outro exemplo. Na era da escassez, se eu queria preparar uma receita, não sei, um pudim, um estrogonofe, qualquer coisa, eu precisava pegar o livro da minha mãe, da minha avó, um livro de receitas, ou precisava pegar uma latinha de leite moça, ou algum lugar onde tivesse essa receita. Geralmente um livro de receitas, ou comprar uma revista de receitas. O que significa era da abundância? E o digital é o grande responsável por essa era da abundância. Significa que hoje tem muito mais informação do que eu tenho capacidade de consumir. Então, por exemplo, se qualquer um de vocês quiser fazer uma receita hoje de pudim, de doce de leite ou de estrogonofe, basta você ir lá no Google e digitar pudim de doce de leite, como fazer o estrogonofe. Qual que é o desafio? O desafio inverteu. Se antes eu não tinha essa oportunidade, eu precisava olhar meios onde na escassez eu precisava ver uma revista, alguma coisa que tinha credibilidade. Agora, na abundância, eu não sei mais o que é bom. Então, eu ponho lá receita de estrogonofe, provavelmente vai vir 500 mil. A pergunta hoje é qual receita funciona? Qual receita é boa? Então, se antes a gente não tinha um dilema de qualidade, a gente tinha um dilema de acessar, agora a gente tem um dilema do que é bom. Então, aí tem um grande papel para marcas e serviços de se colocar para as pessoas como, olha, essa informação é crível, é boa, é válida. E não é à toa que a gente vive nesse momento de fake news. Por quê? Fake news vem da onde? Vem dessa era da abundância. Hoje,
A hora que eu tenho uma notícia, acontece algum fato qualquer no mundo, se tem uma batida de carro, cai um avião, alguma coisa, se eu coloco isso no Google, vão aparecer vários reportes sobre aquilo, desde um filme caseiro até um veículo de comunicação que me traz credibilidade. Então, é aí que a gente começa a entender o porquê da credibilidade e qual que é o papel dos veículos e qual que é o papel da boa informação. Porque num mundo de abundância, a fonte é muito importante. Na época da escassez, a fonte era dada, porque eu comprava a fonte, eu pagava por essa fonte. Hoje a fonte é quase que gratuita. Então, o que eu acredito e não acredito? Então, aí tem grande mudança da forma como a gente olha o mundo e como a gente tem que olhar sempre com um olhar de abundância. E nesse olhar de abundância, a hora que a gente enxerga o mundo assim, tudo é muito mais fácil. Se a gente pensar num mundo de escassez, eu precisava possuir alguma coisa. Então, o possuir era valorizado. Quem tem mais de 40 anos que está me assistindo, provavelmente vai lembrar que quando entrou na faculdade, um dos desejos muito prováveis era ter um carro, comprar um apartamento. E em gerações mais novas, o desejo se manifesta muito mais pelo acessar, porque é tudo muito abundante. Por que eu preciso investir num carro se eu posso acessar através de 25 tipos de aplicativos? Por que eu preciso ter uma casa de campo, uma casa de praia, se eu posso alugar no Airbnb? A casa que alguém paga, eu só vou lá e uso. Então, eu acesso. Isso é uma característica da era da abundância. A outra característica dessa era é a mudança de um comportamento vertical para o comportamento horizontal. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente pensa, e falando um pouco já começando a falar um pouco de empreendedorismo, a gente vem, há 10 anos atrás, para empreender, eu precisava despender capital físico. Então, quando a gente falava 10 anos atrás em empreender, vinha muito na cabeça franquia, então eu preciso colocar 50 mil, 500 mil, 1 milhão, 200 mil, o valor que for. Eu precisava ter um desembolso físico. Hoje, a gente tem uma lógica muito mais horizontal. Se vocês, quem não conhece, uma sugestão para vocês pesquisarem, existe uma plataforma chamada Kickstarter, que é kick de chute, que é K-I-C-K, e starter de começar. Na plataforma Kickstarter, se eu tenho uma boa ideia e não tenho dinheiro, eu jogo essa ideia lá e outras pessoas que acreditam na minha ideia, eles vão começar a contribuir. Então, mesmo sem capital, mas com uma boa ideia, eu posso levantar esse capital numa plataforma. Antes, eu precisaria ir no banco para levantar isso. Hoje, eu não preciso. Eu posso, através da coletividade, levantar esse capital e fazer esse negócio. Uma outra forma de empreender, que pouca gente ainda considera, e eu faço isso muito, é empreender com capital intelectual. O capital intelectual, eu tenho muitas ferramentas disponíveis. Então, hoje eu posso, para criar um site, para estabelecer um serviço, colocar uma plataforma, é muito mais fácil, é muito mais barato, está muito mais na mão. Então, se eu tenho uma ideia, isso pode se transformar em capital intelectual. Então, uma outra forma de empreender numa era da abundância. E a última coisa que eu comentei, né, falando do Netflix, a gente sai de uma lógica sequencial. O que é lógica sequencial? É aquela lógica parecida que a gente tinha com a televisão. Então, para eu ver o Jornal Nacional, eu preciso estar em casa 8h25, porque ele começa às 8h30 em ponto. Hoje, no mundo de abundância, as notícias estão aí. Eu não preciso mais. Se eu perdi o começo do Jornal Nacional ou da novela, eu vejo em outros lugares. Se eu perdi determinada estreia de filme, eu vejo repetições, eu gravo. Então, a gente tem um outro tipo de acesso. Isso cria um contexto completamente diferente. Pausa rápida para vocês respirarem para tomar uma aguinha. Legal. Vamos lá. Avançando. Bom, o que acontece nos modelos de negócio? Porque isso que eu falei para vocês da mudança das eras tem uma implicação, um impacto muito grande nos modelos de negócio. E aqui não importa se é um negócio familiar, se é um negócio pequeno, se é um negócio de bens de consumo de uma Nestlé ou um negócio de turismo. Não importa, qualquer negócio. A gente sai de uma cultura de silos, que é aquela cultura onde tem departamentos muito fechados
Então, é o departamento de marketing, de vendas, de supply, de compras, coisas muito fechadas, para um modelo mais de colaboração, onde, para vencer, eu preciso me aliar, muitas vezes até com o meu concorrente. Então, empresas de nova economia, então, se vocês preferirem, do lado esquerdo de vocês é a velha economia e do lado direito, nova economia. No ponto do fundamento das organizações, das empresas, a gente sai de um modelo onde a gente entendia o que essa empresa faz e a gente parte para um porquê essa empresa faz. Então, a gente já tem algumas empresas que a gente consegue entender o porquê ela faz aquilo. Talvez a Natura seja uma boa expressão, né? Sempre muito conectada com a natureza, ou a Nike, que tem um propósito muito claro de incentivar a performance atlética. Então, para a Nike, basta ser um ser humano para ele ser um atleta, não precisa ser um atleta profissional. Então, o que ela quer é motivar essa pessoa. Então, tudo que ela faz tem esse porquê atrás. Então, o que ela faz é tênis, tudo para incentivar esse porquê. Mas o primeiro vem o porquê, depois vem o quê. Então, essa mudança está acontecendo em menor ou maior velocidade, mas em todas as categorias e empresas. A gente sai também, do ponto de vista de informação, se a gente lembrar da era da escassez, eu precisava saber tudo. Para quem tem uma posição de liderança, se vocês pensarem, talvez alguns anos atrás, reflete comigo, o chefe ou o líder do departamento, ou na cabeça dele, eu preciso saber mais do que todos os meus funcionários. Por quê? Porque aí eu controlo todos os meus funcionários. O que acontece numa empresa de nova economia, numa empresa desse modelo da direita, para onde os negócios já estão caminhando? O bom líder é aquele que sabe fazer as boas perguntas, não aquele que sabe mais. Então, eu como bom líder, eu posso ter pessoas tecnicamente muito melhores do que eu. E eu quero ter pessoas melhores do que eu. Porque a minha habilidade é tirar o melhor dessas pessoas. Não saber mais do que elas. Porque lembra que eu falei? O conhecimento absoluto é intangível, é impossível. Então, é aí que vocês podem observar dentro das empresas onde existem chefes muito controladores. E quando tem um chefe muito controlador que faz muito micromanagement, isso tem a ver com insegurança. Como essa pessoa não sabe tudo, ela fica cavando para ver. Às vezes ela está aprendendo e está se certificando, mas ela não tem confiança. Então, a confiança está no lado da nova economia. A desconfiança está no lado anterior, que eram empresas movidas da época industrial muito por processos. A gente sai de uma organização linear também, que é aquele organograma matricial que a gente conhece, né, com cargos e salários, para uma organização mais ágil, uma organização mais horizontal, onde as pessoas se conversam e as pessoas trocam mais. Opa. Aqui. Ops. Voltando. A gente tem também, do ponto de vista de liderança, a gente sai, eu comentei isso um pouco, de uma origem de comando e controle, isso é o chefe original, que eu tenho a voz, eu sou o comando e eu controlo, para o que eu chamo, e não eu, na verdade, não eu, mas eu coloquei uma referência para quem não conhece, quem não leu. Esse livro é sensacional. Se vocês querem uma dica de leitura nesses dias, o livro do Nassim Taleb, que é a liderança antifrágil. A gente conhece desde sempre da nossa educação aquele líder que você pode dar porrada, porrada, porrada e a pessoa ela aguenta e ela segue. E tem aquelas pessoas que você dá porrada e ela desmancha. O que é o líder antifrágil? Esse é o líder que é considerado o líder moderno. Ele toma porrada, mas ele não fica parado, ele evolui. É o líder que ele vive em aprendizado. Então ele toma porrada, ele desce e depois ele sobe. Ele não fica parado. Não é aquele líder antigo que é o chefe, que ele toma porrada e ele é resiliente. A nova liderança, ele toma porrada, ele aprende e ele evolui. Essa é a liderança antifrágil. Então, Nassim Taleb trata disso nesse livro muito bem. Quem não gosta muito de ler, recomendo também. Pode olhar no YouTube, tem umas palestras dele muito legais. Nassim Taleb, com 2 S's. E, finalmente, o modelo operacional. A gente tem uma evolução desses modelos que conhecemos de B2B, B2C, B2B2C, para um modelo em redes, que são redes de colaboração. Como eu posso colaborar e posso ter colaboração. Então, daí sai plataformas de inovação aberta, daí saem alianças estratégicas, porque eu, como negócio, empresa, eu reconheço que eu não tenho o bolo inteiro, então eu preciso
acessar e ativar outras competências. Então, esse aqui tem um pouco o mapa para onde que os negócios estão evoluindo. Vamos agora entrar no intraempreendedorismo propriamente dito. O empreendedor, e aqui eu queria dar uma definição que não necessariamente é a única definição, mas é uma definição que eu gosto, porque empreender tem a ver com risco. Sempre, sempre. Não existe empreendimento sem risco. Quem empreende sem risco não está empreendendo, está fazendo a mesma coisa. Então, o empreendedorismo tem a ver com risco. Mas aí vocês podem me perguntar, mas espera aí, mas a gente quer falar do intraempreendedorismo. Existe uma diferença do empreendedor e do intra? Sim, existem duas diferenças, na minha opinião, falando de uma forma muito básica. O empreendedor, ele é um personagem que tem muita liberdade. Então, hoje eu sou empreendedor. Eu não estou ligado, eu não tenho nenhum crachá, eu não estou ligado a ninguém. Logo, eu posso fazer absolutamente o que eu quiser. O que me falta? Qual que é a minha grande carência? Estrutura, recursos. Dentro de uma empresa, quando eu sou intraempreendedor, eu tenho uma liberdade controlada. Eu não posso fazer tudo o que eu quero. Eu tenho um chefe, um líder, uma metodologia, um processo, um report, eu preciso prestar conta, cumprir determinados objetivos. Então, eu tenho uma liberdade limitada, mas eu tenho recursos acessíveis. Então, se eu preciso contratar alguém, eu bato lá no RH e falo, me ajuda a contratar alguém. Eu tenho um problema com o meu computador, IT, me ajuda aqui. Eu preciso fazer um novo produto, serviço, finanças me ajuda a fazer o P&L, a fazer como é que eu monto esse negócio. Então, essa é a grande diferença. O empreendedor tem muita liberdade, pouca estrutura, então ele precisa trabalhar muito em colaboração, muito em rede, muito em network. E o intraempreendedor, ele tem pouca liberdade, ou menor liberdade, e tem muita estrutura. Qual que é o melhor? Não tem. Não, na verdade, não tem. Eu fui os dois, fui intraempreendedor por 25 anos e estou empreendedor por uns 3 anos. Não existe melhor ou pior, existem características, né? E o quanto de risco você quer assumir. Dentro de uma empresa, sempre será mais confortável do que fora, porque você pode, como intraempreendedor, ter momentos mais agressivos e alguns momentos um pouco mais suaves. A hora que você está como empreendedor, você está gerando a tua receita, você está gerenciando o teu negócio. Então, você precisa estar sempre muito ativo. Então, tem uma energia um pouco diferente entre ambas as modalidades de empreendedorismo. Queria falar agora um pouco sobre o intraempreendedorismo. Intraempreendedorismo, eu confesso para vocês que eu me vi intraempreendedor. Eu, quando comecei minha carreira, ou mesmo 10 anos atrás, se alguém falasse que eu era um intraempreendedor, eu ia falar, o que é isso? Esse é um termo um pouco novo. Então, eu trago aqui quais são as características de um intraempreendedor, porque ele não é um cargo. Vocês não vão numa empresa e vão qual que é o departamento de intraempreendedor. Não, é uma mentalidade. E por que isso é legal? E esse é um dos objetivos do nosso papo aqui. Porque os intraempreendedores, eles estão em todos os cargos e todas as áreas da empresa. E eles têm essas mentalidades. Eles precisam simplesmente ser ativados, porque muitas vezes eles estão desativados, e a gente já vai entender por quê. Então, o intraempreendedor, ele pode, não depende de educação, não depende de área que ele está, não depende de idade, não depende de absolutamente nada, depende de mentalidade. O que um bom intraempreendedor tem? Com certeza, ele vai fazer check em todas essas mentalidades. É uma pessoa inquieta. O que quer dizer uma pessoa inquieta? Uma pessoa que sempre está buscando novos ângulos. É uma pessoa inconformada, não está inconformado, mas o inquieto, inconformado. Então ele sempre está buscando alguma coisa diferente. É uma pessoa criativa. É uma pessoa que, quando é confrontada com algum problema, ela vai ter uma saída. E mesmo que ela não tenha, ela vai buscar uma saída. Então ela tem criatividade. Aqui o criatividade não é que a pessoa desenha bem, é uma pessoa criativa no sentido artístico, mas é uma pessoa criativa em encontrar caminhos. É uma pessoa otimista. Essa pessoa precisa ser otimista. Eu nunca vi um intraempreendedor pessimista, porque o intraempreendedor é aquele que toma porrada e ele acredita tanto naquilo que ele faz que ele continua. Então ele é um eterno otimista. Resiliente, obviamente, porque é uma pessoa que está acostumada e irá ouvir nãos. É uma pessoa que tem o não como quase a primeira resposta.
porque ele sempre está oferecendo coisas novas, né, novas iniciativas, então não, ele está acostumado e está tudo bem. É um visionário, uma visionária, porque sempre está olhando lá na frente. E é um questionador ou questionadora, porque é uma pessoa que nunca aceita o não. É uma pessoa que nunca aceita aquilo que lhe é dado. Sempre, por ser inquieto, sempre está buscando alguma coisa diferente. Agora, vamos... Eu gosto muito de falar desse gráfico, porque quando eu coloco as características, às vezes fica um pouco aéreo ou parece um pouco etéreo. Então, vamos avaliar um pouco esse gráfico, onde eu falo o tamanho do risco, que é na parte aqui horizontal, e o tamanho do desafio ao resultado. Vamos começar com o número 1. Então, se eu estou numa empresa e eu vou assumir um risco, eu não quero tomar risco. Eu não quero assumir risco, eu odeio risco, me incomoda, porque me dá medo, eu não quero. Eu não vou conseguir um resultado alto. Desculpa, não vai acontecer. Então, você está trabalhando no dia a dia. Esse 80% do nosso tempo, e de algumas pessoas quase 100%, é o dia a dia. E não tem nada de errado com isso. Lembrando que o intraempreendedor não é todo mundo. São algumas pessoas que têm essa mentalidade. Essas mentalidades que eu falei aí do lado esquerdo, para muitos são assustadoras. Para outros, são extremamente atrativas. A pessoa se recarrega nessa mentalidade. Então, você tem que se identificar com essa mentalidade. No número 2, é aquela pessoa que não quer tomar risco, mas quer um resultado incrível. Desculpa, gente, eu nunca vi isso. Não existe eu não tomar risco e ter um resultado fantástico. Eu não conheço. Se alguém conhece, depois me escreve aí no chat e me conta, porque eu nunca vi. Tem o número 3, que é aquela pessoa, aí já entra para o nível da loucura absoluta, né? Que é eu vou tomar qualquer risco e nem sei o que vai dar. Então, putz, eu acredito tanto nisso, mas eu não fiz minha lição de casa e eu vou me jogar. Isso para mim é loucura. Você pode se queimar, se fritar e perder o seu emprego. Aonde que está o ponto ótimo? Está o ponto onde eu tenho médio para alto risco e médio para alto retorno. Esse é o lugar da disrupção. Esse é o lugar onde o intraempreendedor ou a intraempreendedora gosta de navegar. Mas aonde estão esses intraempreendedores, né? E aqui eu gosto muito desse GIF, porque é quem gosta de fazer as coisas diferentes dentro do seu negócio se sente exatamente assim, né? Você tem ali o rebanho, a galera que fica só olhando você, que daqui a pouco vocês vão ver a galera que fica no muro, e tem essa pessoa sempre correndo, tentando fazer as coisas e não consegue. Então, quais são as barreiras para essa pessoa? Na minha opinião, são 4 grandes barreiras para que o intraempreendedorismo seja ativado nas empresas. Número 1, tempo. E o que eu quero dizer com tempo? Nós já temos uma carga de trabalho que geralmente a gente não dá conta. Então, se eu espero que as pessoas empreendam a mais do que essa carga, não vai acontecer. Então, o bom gestor, o bom líder, ele tem que liberar espaço da sua equipe para que ela possa intraempreender. Ou isso tem que entrar nos projetos deles. Então, a variável tempo é muito importante. Não adianta você falar, eu vou intraempreender das 7 às 9 da noite. Não rola, você já não tem energia, não está cansado. Isso tem que ser durante o teu período. Então, o que eu sugiro? Que as pessoas que têm essa motivação de fazer coisas diferentes conversem com as suas lideranças e considerem isso dentro dos seus objetivos, porque aí você tem tempo para fazer, senão não vai rolar. O ponto número 2, recursos. O que eu quero dizer com recursos? O que eu vivi ao longo das minhas experiências me diz que sozinho ninguém faz nada. Existe aquele ditado, não sei se vocês conhecem, que sozinho vou mais longe, quer dizer, sozinho vou mais rápido, junto vou mais longe. É bem isso. Então não adianta eu ir sozinho, eu vou indo, não tenho os recursos, chega um determinado momento, nossa, eu precisava de um apoio aqui de infraestrutura, ou precisava de finanças, ou precisava de RH, eu vou bater na porta dos caras. Aí os caras vão olhar para você e falar, escuta, você nunca me contou o que está fazendo, eu não tenho tempo para você. Então, negociar os recursos para suas iniciativas, extremamente importante. O número 3 é o capital. E quando eu digo capital, eu estou falando do capital financeiro. Muito comum nas empresas
a empresa coloca capital, mas ela entende como capital de risco. Então, isso é uma nova iniciativa que algum de vocês está fazendo. Qualquer crise que aparece, esse capital é retirado. Então, você volta para estaca zero. Então, quando você negocia, olha, eu preciso desse tempo, eu preciso desses recursos, essa é a ideia que eu quero fazer, eu preciso desse dinheiro. E você tem que ter alinhamento dentro da empresa e conseguir isso. Ninguém está dizendo que isso é fácil, mas essas são as condições e aí é onde os projetos naufragam. Você tem que ter essas coisas asseguradas, senão você pode ter um susto ou teu projeto vai por água abaixo. E, finalmente, metodologias. O que eu quero dizer com metodologias? Uma das coisas que impedem o empreendedorismo nas empresas são as metodologias dentro das empresas, porque elas são muito compartimentadas, elas são muito faseadas. Se a gente olhar metodologias ágeis, e eu sou um grande fã de metodologias ágeis, e eu não vou ficar falando aqui, Design Thinking, Scrum, o Sprint, putz, para mim não importa. O que importa por trás de uma metodologia ágil é o que está por trás. O que está por trás da metodologia ágil? É que eu elimino hierarquia. Não sei se vocês já repararam isso. Qualquer projeto ágil, eu coloco um grupo de pessoas dentro de um projeto, cada pessoa tem sua função clara e específica e não existe hierarquia. Ou seja, eu não tenho medo de colaborar, porque eu me sinto um igual e eu tenho um papel claro. Logo, eu faço esse sprint, eu faço esse projeto e tenho um resultado. É diferente de uma metodologia clássica, onde o chefe entra na sala, todo mundo zip, fica quieto. Então, a metodologia ela é muito importante para a realização de uma atividade intraempreendedora. Vamos lá, aqui. Quero falar um pouco para vocês sobre um aprendizado que, não sei se vocês já repararam, na minha carreira, eu me deparei sempre quando eu propunha alguma coisa desconhecida, eu me defrontava com 4 tipos de comportamentos. E esses são os comportamentos. Eu queria fazer uma observação antes de vocês já estão lendo aí os 4 comportamentos, e eu vou dar já uma coisa para vocês pensarem. Qualquer um de vocês e eu pode ser qualquer um desses comportamentos. Então, você pode até se identificar com um ou outro comportamento, e eu vou explicar. Mas ao longo da nossa vida, isso vale para sua família, para os seus amigos, para sua empresa, você demonstra um desses comportamentos. Vamos dar um exemplo de um jeito pessoal. Então, por exemplo, eu chego na minha família e falo, olha, vamos agora, terminando a pandemia, vamos fazer uma viagem para Nova Zelândia, que eu sempre quis conhecer. Como que eu estou me comportando? Como um explorador. Porque ninguém sabe direito como tá, eu quero aproveitar o preço barato das passagens, ir para um lugar, a minha lógica, onde tem pouca gente, vai ser muito legal. Uma pessoa que está mais preocupada, que está ainda, nossa, mas eu não sei os efeitos da pandemia, se vai ter, como é que vai ser, é o resistente. Então, aquela pessoa que eu chamo do protetor do passado. Não, mas espera aí, a gente precisa ter certeza que o negócio vai funcionar, que a gente não vai ficar doente. Então, essa pessoa é o resistente. Não tem nem certo nem errado, são comportamentos, ok? Eu posso ter na família, de repente, quando eu tenho, o casal tá, né, tem um explorador e um resistente, aí tem uma pessoa, eu conto para minha família, a minha esposa conta para a família, e tem aquelas pessoas que vão falar, não, mas é legal, mas não é legal, então tenta estabelecer um papel de líder. Não, isso aqui é legal, e pondera. E tem aquelas pessoas que vão ficar no muro. Elas vão falar, não, veja bem, não sei. Vocês conseguiram identificar isso dentro das empresas? Isso acontece quase sempre. Sempre vão ter pessoas que estão propondo coisas novas, sempre tem pessoas que estão segurando, né, tentando, que são os protetores do passado, os guardiões do passado, que é o que eu chamo dos diehards, por isso que está o Bruce Willis, que são os resistentes. Tem as lideranças, e a gente está muito acostumado a ver o líder que tem o cargo. Existem as lideranças informais. Em qualquer empresa tem aquelas lideranças que tem aquela pessoa que vai no café, vai todo mundo. Tem aquela pessoa que chama a galera para almoçar, vai todo mundo. Esse é um líder. Então, quando eu falo a palavra líder, cada um de vocês, cada um de nós podemos exercer e exercemos liderança em algum momento da nossa vida. Então, podemos ser líderes também. Às vezes pode ser na igreja, numa festa, num grupo de amigos, não importa. Eu exerço também liderança.
Eu simplesmente preciso pegar esses valores e transportar para a empresa. E a maioria das pessoas fica no muro. O que ela espera? Ela espera esse cabo de guerra entre o explorador e o resistente se resolver, e aí ela toma o partido. Não acontece nas empresas onde vocês ficam vendo um cabo de guerra, um bate-boca entre duas pessoas, e só depois que a decisão é tomada, aí vocês se incorporam em um lado ou outro. Essa é a relação que acontece. Então, um bom intraempreendedor, ele tem que conseguir mapear esses 4 comportamentos e como trabalhar com qualquer um deles. Isso daria um webinar só nesse slide, mas só para, né, fazer a provocação para vocês. Eu só estou preocupado aqui com o tempo. Vamos falar um pouco de alguns cases mais rapidamente. Aqui tem uma imagem que eu adoro, que esse é o intraempreendedor clássico, né? Que é aquele cara que sempre está voando, sempre está quebrando a cara. Vamos falar um pouco de alguns cases. Eu não vou citar os cases, senão não vai dar tempo, mas eu vou dar algumas dicas. Então, eu tive uma iniciativa na Diageo e o que eu quero dizer com conecte-se com os desafios do negócio? O bom intraempreendedor, em vez de inventar algo novo, você sempre tem a perspectiva, a possibilidade de inventar algo novo e oferecer para o teu chefe. Mas o mais inteligente é você pegar um desafio do negócio e conectar com esse desafio do negócio. Então, no caso de Baileys, eu junto com uma equipe muito fera, a gente se uniu e tentou resolver um problema que já existia no negócio. Então, o que a gente conseguiu com isso? Conseguiu investimento, conseguiu recurso, conseguiu tempo. Conseguimos todos aqueles fatores que a gente precisava. Por quê? Porque era um problema de negócio. Eu não estava criando alguma coisa. Eu estava solucionando alguma coisa existente. O outro ponto, que é a plataforma de receitas da Nestlé embaixo, muito importante para o bom intraempreendedor, é ele entender a velocidade da empresa. Essa plataforma Receitas Nestlé ela existe, mas a plataforma que eu propus para a Nestlé enquanto eu estive na Nestlé, era uma plataforma baseada em inteligência artificial, em internet das coisas, em realidade aumentada, uma mistura de Amazon com Netflix. Então, era uma plataforma muito além do que as pessoas conseguiam entender. E era uma plataforma que tinha implicações em recursos humanos, na cadeia de suprimentos, em supply chain, tinha várias implicações no negócio. Então, eu propus uma coisa que estava além da capacidade da empresa. Então, sempre importante, entenda o momento do seu negócio e o que o teu chefe ou as lideranças vão conseguir entender. Não adianta, se eu sou um cara que vivo a 180 km por hora e a empresa só alcança 60 km por hora, não adianta eu ficar em 180, porque a empresa não vai me entender e eu vou me frustrar. Logo não vai rolar. Então, se você vive a 180, a empresa a 60, você tem que baixar a tua velocidade para 80, para 70 e trazer a empresa aos pouquinhos numa velocidade maior. Senão, não rola. Então, eventuais falhas ou coisas que não funcionam, às vezes tem a ver com essa diferença de velocidade, ou de apetite ou de ambição. O caso do Meio Mensagem que publicou na época da Nestlé, eu precisava fazer uma transformação digital. Eu tinha 3 pessoas comigo na minha área. Eu precisava multiplicar, porque senão não ia conseguir. O que eu fiz? Eu treinei 40 pessoas. Então, eu me multipliquei por 40 pessoas. Eu coloquei, olha, o que eu preciso de pessoas fazendo? De que capacidades eu preciso de pessoas fazendo para eu me multiplicar dentro de uma empresa de 22 mil funcionários? Então, eu criei outros 40 minimis. Então, eu treinei essas pessoas. Eu fiz o melhor treinamento possível. E, então, eu ativei o intraempreendedorismo. Então, não adiantava eu numa jornada pessoal e única. Eu precisava me multiplicar. Então, foi o que eu fiz. E a última dica, sempre ali em contexto, tem a ver um pouco com a velocidade. Não adianta vocês proporem alguma coisa que está muito além do que o negócio pode receber. Então, aqui um exemplo. Esse foi um evento que eu fiz na época que eu estava na HBO, no Cinemax, onde a minha visão era transformar o break, o comercial de televisão, em entretenimento. A minha visão não tem mais comercial de televisão. O comercial passa a ser entretenimento. Então, você não faz zapping. Você continua porque você continua se divertindo. Só que era uma mentalidade que o pessoal que trabalha em televisão não tem. Então, não adianta. Era muito descolado. Então, esse projeto ficou muito na visão e ele não conseguiu ser implementado. Eu estou olhando aqui, a gente está chegando
perto dos 42 minutos. Se vocês tiverem perguntas e já quiserem colocando, a gente vai, daqui a pouco eu começo a responder, que eu queria deixar aí pelo menos uns 10 minutos para ter mais, eu vou falar mais 10 minutos e deixar 10 minutos para interagir, responder perguntas de vocês. Vamos falar um pouco agora sobre o lado I, o lado do intraempreendedor, que são as sensações, né? Porque eu falei um pouco as características para ser um intraempreendedor, né, os comportamentos, agora dei algumas dicas de como que a gente consegue equilibrar isso com o negócio, né, para não se frustrar, mas vamos falar um pouco de sensações. Isso é muito importante, porque só quem é intraempreendedor vive isso, que é o medo. Como o intraempreendedor é uma pessoa que sempre está na frente, e aqui o na frente não significa estar melhor, mas é uma pessoa que é inquieta, logo ele está numa outra sintonia, então ele sempre tem medo, mas o medo, a diferença do intraempreendedor para as outras pessoas é que o medo não paralisa o intraempreendedor, o medo motiva, o medo daquela sensação de eu estou no desconhecido, eu estou no limiar de descobrir algo diferente, então eu quero explorar esse medo. Então, se vocês se deparam com se vocês têm algum risco, né, o intraempreendedor ele é um tomador de risco por natureza. Ele não tem problema com risco e com medo. Ele toma isso como um propulsor, como um incentivador, não como um paralisador. Se o medo e o risco paralisa você, então você tem que pensar se você ou quer ser ou pode ser um intraempreendedor. Porque não tem jeito. Lembra que eu falei lá do empreendedorismo? Não existe empreendedorismo sem risco. Risco é fundamental. Se você não tem nenhum risco envolvido, você está fazendo mais do mesmo. E, de novo, não tem nada errado. Só que não espere nada diferente. Você está fazendo, né, o teu papel, o teu trabalho, e está tudo certo. Tem uma palavrinha, um termo que está sendo falado ultimamente, que é a síndrome do impostor. Não sei se vocês conhecem esse termo, mas esse termo eu também não conhecia, aprendi acho que semana passada, que é muito bom, que é aquele dia que você volta, ou você chega à noite e você fala, meu, não é possível, eu não sei nada, eu estou tentando e não está rolando, putz, eu sou um merda, desculpa o palavrão, mas puta, cara, de verdade, normal, quando a gente está num ambiente de medo, num ambiente desconhecido, é normal a gente ter mais perguntas que respostas. Por isso que eu coloco isso no último ponto. Quem tem todas as respostas não está em território de medo e território desconhecido. Então é normal ter mais perguntas. E a síndrome do impostor, ela faz parte. Então quando você fala, putz, eu não sei, eu não consigo, para, respira e pergunta. E aí é onde eu falo do tema de vulnerabilidade. Vocês vão se impressionar, e isso eu vivi muito quando eu saí das empresas, porque nas empresas a gente vive muito no mundo vertical. Então, se eu trabalho no mundo de turismo, eu só falo sobre turismo. Se eu trabalho no mundo de alimentos, eu só falo de alimentos. Se eu trabalho no mundo de mídias digitais ou de bebidas, eu só falo disso. O empreendedor, ele trabalha num mundo assim, num mundo horizontal. Então, essa lateralidade é muito importante. Então, uma provocação, convite a vocês é: olhem outras áreas, expandam, perguntem para as pessoas. Vocês vão se surpreender a hora que vocês pedem ajuda. Que as pessoas ajudam. Acreditem, as pessoas ajudam. Quando eu saí da Nestlé, eu fui conversar, eu resolvi fazer um sabático onde eu fui conversar com pessoas. Eu conversei com 264 pessoas. E foi batendo em uma e outra, e quando eu conversava com uma pessoa legal, eu pedia, olha, quem seria legal para eu conversar? Eu estou com essa dúvida. A pessoa me indicava. Nós somos muito colaborativos. Acessem esse mundo. Não fica trancado em você, porque quando a gente se tranca na gente mesmo, a gente não sai desse espaço. Então, peçam ajuda. A minha provocação é: não peça ajuda para pessoas óbvias. Não peça ajuda para aquela pessoa que sempre te ajudou, que sempre te falou. Peça ajuda para alguém diferente. Vai acessar alguém do teu network, alguém que você não fala muito, que é alguém que vai ter um olhar para você novo. Você vai se ver com um olhar fresco, com um olhar diferente. Pergunta como a pessoa vê você e pergunta como ela pode te ajudar. Coloca a tua ideia, debate. Isso é muito rico, acreditem, é sensacional. Se vocês quiserem começar a fazer perguntas no chat, pode fazer. Vamos lá, vamos falar um pouco de transformação digital.
Aqui eu vou falar 2 slides de transformação digital. Também isso aqui daria um webinar sozinho. Vamos falar um pouco estrategicamente de transformação digital. Por 20 anos, eu liderei transformações digitais. Então, eu não falo do ponto de vista acadêmico e não falo do ponto de vista estudioso ou de quem ouvi falar. Eu falo do ponto de vista de quem fez, quem estava lá. E eu acredito, tem até esse artigo na Época Negócios, depois se vocês quiserem procurar, que tem tudo que eu vou falar está nesse artigo, que são 4 razões geradoras para uma transformação digital. A primeira é a razão geradora. Muitas empresas querem, agora isso virou moda novamente, porque agora é uma necessidade, as empresas estão, existe uma razão geradora real, honesta, que meu negócio foi para o saco, foi para o buraco, eu preciso me reinventar. Logo, que para mim é a razão geradora correta, que é uma razão geradora externa à empresa. Quando que é uma razão geradora que eu não acredito? Quando, se eu trabalho numa multinacional, é a matriz que está me mandando fazer a transformação digital, ou as pessoas de dentro da empresa, não, porque o meu concorrente fez, eu preciso fazer. Errado, não vai dar certo. Porque isso é baseado interno. A razão geradora tem que ser externa, tem que ser o consumidor, tem que ser o mundo. O mundo tem que empurrar o negócio, porque senão isso não é forte o suficiente e as coisas caem. Então a empresa demora muito e fica patinando. Então o que a gente está experimentando agora é uma razão geradora extremamente concreta, porque os negócios desabaram 50, 60, 95%. Então existe uma razão geradora muito forte, que é o mercado. O segundo ponto transformação digital é um tema de negócios, não é um tema de tecnologia. Então, quem trata isso como tecnologia começou mal. Isso precisa ter um impacto no negócio, precisa fazer diferença no negócio. Porque se você trata isso como, isso aqui é uma coisa acessória, são mídias sociais, ou é simplesmente conteúdo, storytelling, cara, legal, bacana, mas a possibilidade de você perder o teu dinheiro, perder tração, muito grande. Isso precisa impactar no negócio. Ou precisa, e quando eu falo impactar no negócio, de 2 maneiras. Ou o valor da tua marca cresce, ou você vende mais. Uma dessas 2. Se não está ligado em nenhuma dessas 2, qualquer outra métrica, para mim, é acessória. As 2 métricas principais de qualquer negócio, mais vendas e mais equity de marca, que é valor de marca. Porque se minha marca, por exemplo, o McDonald's, quando eu falo McDonald's, todo mundo pensa ou em qualidade ou falta de qualidade, mas você faz a tua imagem do McDonald's. Então eu posso focar numa métrica mais de vendas. Se eu falo num sanduíche X, numa hamburgueria de bairro, eu preciso construir o valor dessa marca para gerar vendas. Entenderam? Então isso é um negócio, é um tema de negócio. Eu posso ter melhor infra, melhor tecnologia. Se eu não conecto no negócio, não funciona. Uma coisa que não necessariamente é uma boa notícia para quem está me escutando, mas é a mais pura verdade, transformação digital nunca pode ser um projeto. Quem vende na empresa, não, eu vou liderar o projeto da transformação, começou muito mal. Porque qualquer transformação ela tem início, meio, mas nunca tem fim. E para quem está com aquele baita ponto de interrogação, agora, mas como não tem fim? Não tem fim porque o mundo vai continuar mudando. O que a gente está vivendo agora da pandemia, de repente pode acontecer uma guerra, de repente pode acontecer uma crise dos caminhões, de repente pode ser uma crise dos aviões, pode acontecer outra pandemia, pode acontecer coisas que a gente nem imagina que vão acontecer. Então isso vai mudar o mundo completamente. Então a gente vive em velocidade constante, em transformação constante. Logo, a hora que eu entro, não tem mais fim. Então isso não é um projeto, é uma iniciativa. A empresa tem que ter essa mentalidade, esse mindset. E, finalmente, é um tema, nenhum é mais ou menos importante que o outro, é um tema cultural, exige uma transformação cultural. Então, eu não acredito que uma empresa, para fazer uma transformação digital, ela precisa contratar um monte de especialista, mas ela precisa preparar as pessoas para viverem no mundo digital. Então, vocês que estão me assistindo, se você fala, putz, mas eu comecei a minha carreira num ambiente analógico, que nada disso existia. Beleza, tá tudo certo, vai estudar. Porque a gente vive agora, lembra que eu falei lá uma das características de mentalidade empreendedora? Curiosidade. O cara, ou a pessoa que é curiosa, ela sempre está estudando.
Então, eu sempre estou me acessando, olha, o que o mercado, o mundo precisa, quais são os gaps, quais são as minhas necessidades. Então, nesse momento, eu estou estudando bastante de metodologia ágil e bastante de inteligência artificial, porque eu acho que são as coisas que eu quero aprender para estar melhor, conversar melhor. Eu vou ser um especialista em metodologia ágil, em inteligência artificial? Não, mas eu vou conseguir conversar com qualquer empresa e fazer esse processo em qualquer lugar, porque eu não preciso saber 10. Se eu souber 6, 7, suficiente. Eu não quero ser um especialista, não preciso mais ser especialista em cada coisa. Gente, vocês querem fazer alguma pergunta? Eu estou falando aqui, eu quero ver se tem alguma questão. Enquanto eu bebo uma água, faz no chat para mim, por favor. Não? Então, vou seguindo aqui. Ouvindo vocês estão, que eu estou vendo, está todo mundo aí ainda, então eu estou tranquilo. Falando ainda de transformação digital, tem esse artigo mais recente que eu publiquei no Proxima, se vocês quiserem ver, então isso que eu vou falar está lá. Muito se preocupa com as coisas mais, né, vamos dizer, cabeludas ou complicadas de uma transformação digital, que as coisas que eu falei antes, que são as coisas mais fundamentais, mais difíceis de vocês moverem. E para mim tem 5 etapas muito básicas que eu chamo da faxina digital. E qualquer um de vocês pode propor dentro da empresa de vocês. E vai fazer uma diferença incrível. Vocês não têm ideia. E eu não estou falando isso de novo de palpiteiro. Eu fiz isso. Então são coisas, e não fiz porque eu sou melhor nem pior, mas eu aprendi e eu listo essas 5 porque eu fiz e deu certo. Então, isso são coisas que são desconsideradas. Eu não vejo, por isso que eu escrevi esse artigo. Porque eu vejo muita gente falando dos novos termos, então CX, né, Consumer Experience, UX, User Experience, IoT, que é a internet das coisas, inteligência artificial, realidade aumentada, e tem coisas básicas que muito poucas empresas e pessoas fazem. Primeiro, olhar o ecossistema digital. A hora que você vê a tua empresa, a tua marca, se você trabalha numa agência, você tem um baita proposta de negócio aqui para o teu cliente. Mapeia o ecossistema digital dele. Como estão as redes sociais, os sites, tem plataforma de e-commerce, não tem? Como é que está esse mundo dentro das redes sociais? Se as redes sociais estão conectadas com os sites, como é que isso se conecta? Eu já cansei de ver o site tem uma mensagem, a rede social tem outra. Ou em uma empresa multimarcas, é uma bagunça, nada fala com nada. Influenciadores, eu vou falar muito rápido aqui, porque não dá tempo, eu estou olhando o relógio aqui, para a gente terminar numa hora. Influenciadores, quem trabalha com influenciadores, muito cuidado. Será que essa pessoa está prestando valor para a sua marca ou ela está crescendo em função da sua marca? Já trabalhei em empresas grandes onde marcas diferentes usavam os mesmos influenciadores. Então, cuidado, como é que você está negociando, como é que você está usando, se tem contrato, não tem. Gosto muito do ponto 4, que é o que eu chamo de prateleira digital. Para quem trabalha com consumo, especialmente, mas serviços também vale, consumo vai ficar mais claro. Nós somos muito preocupados com como o nosso produto está, se está na prateleira de cima do supermercado. Quem não é de consumo, quando você vai no supermercado, você não tende a olhar a prateleira que está no teu olho. Nas redes sociais é a mesma coisa. Se eu procuro, por exemplo, eu trabalhava na Nestlé, chocolate. Se Kit Kat, se Prestígio, se chocolates Nestlé não aparece aqui, eu nem vou considerar. Então, estar na primeira prateleira digital é super importante. Então, aí tem uma estratégia de search que precisa ser feita. E, finalmente, uma parte de dados, que muita gente ainda não considera. E tem uma coisa tão básica, antes da gente falar da parte de dados, como é que eu vou usar, como é que eu vou ativar CRM e tudo mais, o mais básico é tudo aquilo que você está capturando ou tem a oportunidade de capturar dos seus consumidores ou usuários ou clientes, como você está tratando, onde você está armazenando, como você está consolidando tudo isso. Você tem uma base pronta, limpa, decente, e aí desenha um programa de relacionamento muito simples, muito simples. Então, de novo, isso que eu chamo de faxina digital. São coisas muito básicas que podem ser feitas e vão dar, acreditem, resultados imediatos e muito grandes. Eu deixo aqui alguns links relevantes. Se alguém quiser tirar a foto
dessa tela, esses são os lugares onde eu costumo publicar, então meio mensagem, Época Negócios, minha página no LinkedIn, pode me convidar que eu aceito, tem minha página no Medium, onde eu tenho tudo isso. Eu escrevi um artigo no lado direito, aí tem meu cartão, então quem quiser os meus contatos, meu celular, meu e-mail. E no lado esquerdo tem um artigo que eu escrevi que tem muito a ver com essa conversa do intraempreendedorismo, que é quem está dentro da empresa, está sufocado, não consegue, putz, eu não consigo fazer nada diferente, eu quero sair. E quem está fora fala, nossa, eu não tenho estrutura, que saudade de ter um lugar onde eu posso fazer as coisas. Então é muito louco, quem está dentro quer sair, quem está fora quer entrar. Então eu acho que o segredo está muito mais em você descobrir qual que é a sua mentalidade, qual que é o seu estilo de trabalho, para ver aonde que você consegue fazer sua diferença. Mas é também uma outra conversa de propósito, né, de quem sou, o que, que me agrada, onde eu quero me conectar. Que a gente pode fazer um papo futuro. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, Marcela, pelo comentário. Muito obrigado a todos vocês. E meus contatos estão aí. Fiquem super à vontade aí. Quem quiser conversar comigo,